take 952 do vídeo 365 dias com Poirot e Marple. Porque eu já tentei gravar este vídeo não sei quantas vezes. Ou era barulho, ou ficava cortado a meio. A sério, eu não... Às vezes acontece ter vídeos que ficam assim gravados e eu simplesmente não consigo fazer mais e passo um dia ou dois sem fazer mais nada porque fico totalmente frustrada. E hoje venho-vos falar do meu projeto de 365 dias com Poirot e Marple que fiz durante o ano de 2018. Eu já mencionei várias vezes por aqui que correu bem, podia ter corrido melhor, como também podia ter corrido pior. Mas hoje venho falar mais especificamente, trazer uns pequenos números e falar das obras que eu li. No total eu deveria ler 27 livros e eu vou ver se consigo colocar aqui a lista, porque é capaz de ficarem pequeninas as letras. Eram 27 livros que eu coloquei por ordem cronológica da publicação e que devia ler um livro de 15 em 15 dias. Os heróis que estão aqui é o Poirot e Marple e, por coincidência ou não, metade do ano, o primeiro semestre era quase tudo só livros de Poirot e outro semestre, a outra metade, eram quase livros só da Miss Marple. Foi um projeto que eu gostei muito, porque não foi uma forma de me obrigar a ler, eu não o vejo assim, foi uma forma de eu ler a Agatha Christie, porque a Agatha Christie é um pouco como os clássicos, estão aqui, estarão sempre aqui, e está-se sempre a adiar, e acaba-se por não se ler. E são livros tão pequenos, histórias tão rápidas, no sentido de tem um início, tem um fim e fica tudo ali terminado. Facilmente lemos, mas também facilmente ficamos prendidos à história. Acho que até foi a Elisa, e eu também já mencionei, que eu acho que considero estes livros como limpa-palatos, porque são livros muito bons para ler entre histórias, ou livros que já lemos muito grandes, ou que ficamos muito presos à história. Porque este facilmente é uma história muito curta, ou seja, lemos e acabamos facilmente. E no entanto consegue-nos prender a atenção o suficiente para desligarmos do livro anterior. No total eram 27 livros, como eu já mencionei, mas eu só li no total 19 livros. O que correspondeu mais ou menos de 12 meses que eu tinha de leitura, li 9 meses, deixei 13 meses por ler. Os títulos que ficaram por ler eu tenho aqui anotados, para quem interessa. Não li O Morto nas Nuvens, Um Corpo na Biblioteca, Um Espelho Quebrado, Mistério nas Caraíbas, Crime no Hotel Bertrand, Némesis, Crime Adormecido e O Mistério da Estrela da Manhã. Eu acho que estes livros devem ser quase todos com Miss Marple, salvo erro, a maior parte. Estou na dúvida no Némesis e no Morto nas Nuvens. No entanto, de um destes havia um que eu tinha quase a certeza que não ia ler, que era O Mistério na Estrela da Manhã, porque este livro estava marcado para o dia 31 de dezembro, com uma contagem dos 15 em 15 dias, e este livro aparecia no dia 31 de dezembro. No entanto, acabei por não ler outros livros, mas foi como eu disse, isto é um projeto que foi muito dispendioso, tanto em termos de tempo, como em termos de dinheiro, porque eu tinha que estar a comprar e ter um livro novo de 15 em 15 dias, porque eu só tinha para aí 2 livros, acho eu, e andava à procura de livros de edições ASA, porque eu queria ter a coleção quase sempre nesta edição. Nem sempre conseguia encontrar essa edição, como aconteceu também de eu não conseguir encontrar aquele título para a altura em que eu tinha de ler. Aconteceu às vezes, por exemplo, também nos primeiros 15 dias, a primeira semana ainda estava a receber o livro, porque houve atraso na procura e também na entrega, e pronto, mas não foi por aí que o projeto não correu bem, foi mesmo porque falta de tempo, começou também a ser demasiado exigente, porque e também começou a ser um pouco mais o mesmo, porque estamos sempre a ler o mesmo autor, também se calhar vamos acabar nos fartar, porque por muito que as histórias sejam diferentes, há sempre um método que é muito semelhante. E a fórmula da Agatha Christie é quase sempre a mesma, na maior parte das histórias, porque quando reparar que há um plano de fundo muito recorrente, que é um assassino que existe, ou um assassinato, numa família que geralmente ou tem muitos problemas entre os membros, complicações, histórias muito antigas, e geralmente o dinheiro está sempre, ou há interesses de dinheiro no meio. E é uma fórmula que aparece recorrentemente, principalmente nas histórias que acontecem mais em meios pequenos. E não só.
mesmo com o Poirot, que eu estou a ver que é mais histórias já teve a ter na cidade, ou mais a nível internacional, acaba sempre por ser por interesse de dinheiro, mas é uma forma que aparece muitas vezes, como também é uma forma que ela utiliza, que é das que eu não gosto nada, que é ir buscar personagens do passado e que afinal sempre estiveram presentes. E eu não gosto porque acho isso tão irrealista. Como é que ninguém dá por ela que aquela pessoa era a outra que estava desaparecida ou que já ninguém via há não sei quanto tempo. Para mim isso é muito rebuscado. Vou começar agora a falar dos livros. Vocês vão ver que na maior parte das vezes eu vou dizer Hercule Poirot, não gostei nada da história, Miss Marple, adorei. Porque eu adoro o Hercule Poirot como personagem. Pá, é excêntrico, é cavalheiro, consegue ser querido, consegue ser um gênio, consegue ser irritante e eu gosto dele como personagem, mas a maior parte das histórias dele, para mim, não sei porque, há sempre ali qualquer coisa que eu não consigo criar empatia. Na Miss Marple, gosto dela, não gosto tanto como a Poirot, mas acabo por adorar as histórias. As personagens que existem no contexto da Miss Marple são maravilhosas, sempre, não sei porquê. O meio também acaba por ser um pouco mais corriqueiro, porque acaba por ser mais em meios de aldeia. St. Mary Mead, ou Deed, acho que é, fico sempre na dúvida se é um D ou se é um M, que é a aldeia onde a Miss Marple, nem todas as aventuras acontecem aí, mas é uma aldeia que acontece muitos problemas. É uma aldeia que devia por acaso ser um alvo de estudo, porque há muitos assassinatos lá. E é uma bainha querida, pá. Mas as histórias, as personagens que existem, eu acho que são elas que dão a vida às histórias da Miss Marple. Vou começar a apresentar os livros, não vão ser apresentados nem por ordem cronológica, nem por ordem de leitura, nem por nada. É a ordem que eu tinha aqui neste estante, que entretanto já devo ter trocado pelas vezes que tentei fazer este vídeo, e vou começar. Jogo de Espelhos é uma história, eu falei há pouco tempo, acho eu, desta aqui no canal. É uma história com a Miss Marple e não foi das minhas favoritas, porque ela vai visitar uma amiga, por recomendação de outra amiga dela, porque acham que ela está a acontecer algo de estranho na família, está preocupada com ela, então a Miss Marple vai como uma coitadinha, está com falta de dinheiro e precisa de um bocado de companhia e pronto. É assim que ela entra na casa e, de facto, estão a acontecer coisas estranhas por interesse de dinheiro. E é assim que a Miss Marple depois consegue resolver. É através do jogo de espelhos que a Miss Marple consegue descobrir como é que foi o assassino, e não gostei porque foi daquelas ideias que eu já vos disse, muito rebuscadas, de uma personagem desaparecida. Não, por acaso esta não é desaparecida. É o principal suspeito que deixou de ser principal suspeito e que afinal é o principal suspeito e é o suspeito. Não gostei, não gostei e é fraquita, é uma história fraquita, as personagens até são engraçadas. O enredo em si está engraçado, mas são personagens muito, muito fracas. Depois, um punhado de centeio gostei, é com Miss Marple. Morre um senhor Fortescue. E entretanto a seguir morre também a empregada. E a Miss Marple aparece na família, que isto não acontece, eu não sei em que cidade, numa cidadezinha pequenina também, só que ela vai lá porque é como se fosse a única ligação que aquela empregada tinha, e ela vai para, pronto, para ver os bens, não é para ver os bens, mas para, pronto, para ver como é que estava a empregada antes de ter morrido e ser a ligação que havia. E no entanto já está um investigador que ela acaba por ajudar, não é? Obviamente. E é engraçado porque eu gostei deste, porque há pormenores soltos, pistas nas mortes que não encaixam. E a Miss Marple, com esses pequenos pormenores, lembra-se de uma lenga-lenga que se canta aos putos. E então é assim que começam a achar que é um assassino macabro. No entanto, não é nada disso, porque é um assassino sim, mas depois há outra pessoa que também se está a aproveitar. E pronto. Eu gostei deste, já tinha lido, acho eu. Se não li, eu lembro que já tinha visto o episódio, eu lembrava-me quem era. E foi a meio, porque acontece-me alguns, eu já vi o episódio, não me lembrava porque eu nunca decoro o nome dos personagens, mas há uma certa conversa que eu lembro do clique e dá um clique e lembrei-me e pronto. Mas eu gostei, este é engraçado, é uma boa história. Mas para mim, a melhor foi esta. O Mistério do Comboio, o comboio desde a série 50, também com Miss Marple, isto para o Christmas in the Books.
a edição 2, e adorei. Isto começa no Natal, uma amiga da Miss Marple está a fazer uma viagem de comboio e acorda e vê um assassinato num comboio que está a passar ao mesmo tempo. Toda a gente pensa que ela sonhou, enquanto que a Miss Marple diz que não, que conhece a amiga há muito tempo e tem noção que não poderia ter sido sonho. Até que ela de facto consegue provar pelos movimentos dos comboios, e ainda demora um bocadito, que havia hipótese de realmente daquele comboio passar ao mesmo tempo e ela ver o que aconteceria na outra cabine. Consegue até calcular mais ou menos onde é que poderia se despachar no corpo, e então é assim que ela convida uma miúda para fazer de empregada, que era o trabalho dela, e ela depois era muito famosa na altura, para fazer de empregada numa casa para então tentar descobrir qual era o corpo, o que era, etc. Para ajudá-la na investigação. Adorei, porque depois a relação, a empregada é assim muito... uma mulher muito independente e muito despachada. E é engraçado porque ela vai aqui quase que sem expectativa nenhuma, porque acha que nem vai conseguir ajudar a resolver o crime, ela só vai mesmo por respeito à Miss Marple, e porque ela ia de férias, mas podia adiantar nos dias e adiar nos dias, e era mais esse dinheiro que recebia, porque não? E foi mais nesse sentido, e ela acabou por adorar a família, a dinâmica, a família é muito engraçada. E é engraçado ver como as coisas começam a desenvolver em tão pouco tempo, e como se resolve tudo. Eu adorei este livro, até dos maiores, mais ou menos, porque os livros, em parte, a maior parte têm 200 páginas, por exemplo, este tem 219, nota-se logo no tamanho, e adorei, este é muito engraçado. Tragédia em 3 atos, não, é para esquecer, não gostei nada, personagens snobs. Eu já nem me lembro bem o que é que acontece na história. Sei que há uma história de amor assim muito não correspondida, e acho que mesmo assim acaba muito não correspondida. Mas eu já nem me lembro bem o que acontece. Sei que há uma morte muito teatral, acho que há um médico pelo meio. Mas foi com o Poirot, mas não gostei. Até se passa no meio pequeno, por acaso, esta história. Mas não gostei, são personagens assim que não liguei mesmo nada com os personagens. Perigo na Casa do Fundo, já gostei, embora tenha sido uma releitura, e embora eu tenha uma relação um bocado de amor-ódio com a personagem principal, porque é uma rapariga, não sei porque ela é muito carinhosa, mas há sempre qualquer coisa que cheira mal ali. O Poirot está com o Hastings a passar uns dias de férias, e esta rapariga sofre uma tentativa de assassinato mesmo à beira do Poirot, e ela acha que é tudo só um azar, que não é nada mais, não sei o quê, e o Poirot afinal diz-lhe que não e mete-lhe a mão na consciência, e pronto, começa assim a investigação. E na Casa do Fundo, porque isto depois ela não tem família nenhuma, está sozinha, só que havia um familiar afastado, então alguns problemas com os familiares afastados, acho eu, por causa de heranças, por causa da casa. O Poirot é uma história até um bocado complexa, e também tem uma história de amor muito bonita aqui e triste, onde reparar que também é uma coisa que acontece muito nas histórias. Existe sempre uma história de amor triste ou linda nestas histórias. O que ninguém diria, porque ela é a Agatha Christie, é a dama do crime, mas até tem histórias muito engraçadas de amor nos livros. E portanto, o Poirot ajuda, resolve tudo e é engraçado. Crime no Campo do Golfo, não gostei muito, acho que foi o segundo livro que li, salvo erro. O Poirot é convidado por um senhor para ajudá-lo numa investigação, porque precisa de ajuda, e quando chega à França, o senhor já está morto. É daqueles que aqui o Hastings e este é bom no sentido de que se querem reconhecer um bocado aquelas personagens que são mais recorrentes no mundo daqui do Poirot, é bom porque o Hastings conhece a mulher neste livro. Se não estou em erro, é neste livro que ele conhece. O Hastings é o companheiro que geralmente ajuda muito o Poirot. E outra coisa está muito boa, porque os narradores nunca são o Poirot nem a Miss Marple, são sempre outras pessoas que estão no enredo da história. Quando é o Hastings a narrar o livro, geralmente é a forma que conseguimos ver o Poirot como mais humano, como ser mais humano, que consegue fazer-nos perceber que ele não é aquela coisa estranha que é o Poirot, mas que é uma pessoa humana.
E o Hastings tem outra coisa, que é um fraquinho por mulheres, principalmente por ruivas. E é assim que ele conhece a mulher. Que depois eles casam-se e vão para a América do Sul. Portanto, este é um livro bom para saberem como é que se dá esse relacionamento. Muito a herói, até, por assim dizer. E que não tem nada a ver com... Tem a ver com o crime, mas... é só por causa disso que eu vos recomendo este livro, porque o crime em si não gostei. É daqueles tais que também que aparece uma personagem recôndita do meio do nada, e não gostei do crime em si, mas gostei, pronto, essa parte da história de amor do Hastings. Os Três Enigmas, com a Miss Marple, é para o segundo livro que se lê da Miss Marple no calendário. No entanto, parece quase um desperdício, porque não estamos habituados àquele esquema normal das histórias da Miss Marple. Mas não deixa de ser bom. Porquê? Porque isto é como se estivéssemos a ler 13 mini livros da Agatha Christie, ou 3 mini crimes para resolver, porque isto são 2 jantares que acontecem com os amigos do sobrinho da Miss Marple, que é o Raymond, e que eles estão a contar histórias que ouviram ou que participaram, e os outros têm que resolver o crime e dizer quem é o criminoso. Claro que a Miss Marple, sempre a comparar com alguma situação de St. Mary Mead, onde ela mora, ou Deed, ainda tenho que ver isso. Será que tem aqui? St. Mary Mead, é isso, estava a dizer certo. Portanto, sempre a comparar com os assuntos que acontecem em St. Mary Mead, ela resolve os crimes. É engraçado ver uma velhota a passar a perna a toda a gente. Eu gostei porque são 3 histórias rápidas que lemos e acabamos por personagens novas. Não sei, é engraçado e eu gostei. Para mim funcionou os 13 contos. O Mistério do Comboio Azul, como o Poirot. O que salva este livro, para mim, é a personagem que até o narra, que é uma mulher que ganha de origem humilde e que de um momento para o outro ganha uma herança de uma pessoa que ela esteve a cuidar. E que vê-se com alguma ligação, salvo erro... Não, ou porque ela está a visitar alguém que tem uma relação com um assassino, com o assassinato. Não gostei, porque não gosto muito das personagens que aparecem aqui. O que salva este livro, para mim, é mesmo esta personagem principal, porque ela é, mesmo sendo original, tem muita classe e é uma personagem muito sóbria e querida. E a relação que ela tem com o Poirot é lindíssima, os dois encaixam mesmo muito bem. Mas o restante do crime não gostei nada, porque primeiro acho que a personagem merecia morrer. Depois a resolução do crime achei que foi demasiado forçada, foi muito excêntrica, foi já a roçar assim quase ao Sherlock Holmes dos filmes que estamos habituados de ver hoje em dia, que do nada deduz tudo. Não gostei e para mim foi mesmo, esse até também nos livros grandes, e não, foi mesmo ler até ao fim um pouco forçada e porque queria ver como é que acabava a personagem principal. Outro que também não funcionou para mim, Os Quatro Grandes, do Poirot. Isto é um crime que ocorre mais a nível internacional, porque não acontece só no país, o Poirot salta de um país para o outro. Eu acho que chegámos a estar em 3 países diferentes. E também acontece assim uma coisa estranha, porque aparece um irmão gêmeo de Poirot, acho que é isso. E o fim também foi assim uma coisa banal, acho eu, para o crime que estava a ser. Que começamos a ver uma organização mundial, quase por assim dizer, e acaba de uma forma tão banal. E não gostei, não funcionou. Para mim, o Poirot funciona num crime local muito complexo, sim, mas a um nível local, com aquelas personagens, com aquele ambiente. A um nível internacional, para mim, o Poirot acaba por desaparecer. Brilha forçado, por assim dizer, e até começa a roçar um bocado oprimido o próprio Poirot, porque fica demasiado melancólico, muito pensativo, muito calado. Eu acho que o Hastings também está a narrar e vemos o Poirot sempre muito remetido para si mesmo, e é como já estivesse a ser muito forçado e não gostei. Este eu não gostei mesmo nada. No entanto, não foi tudo mal com o Poirot. Cartas na Mesa, adorei. Eu até me lembrava do episódio, mas eu só tinha visto, acho eu, o final.
E portanto adorei ver como é que tu começavas. O Poirot é convidado por Mr. Chaitana para o jantar. E ele, tanto ele como os personagens como ao jantar, porque ele não conhecia todos, estavam a contar que ia ser um jantar muito excêntrico, com o Mr. Chaitana sempre a falar de si e das suas aventuras. No entanto, o jantar realmente de facto foi excêntrico, porque o Mr. Chaitana foi morto nesse próprio jantar. Ninguém estaria à espera disso. No entanto, depois de verem que de facto ele estava morto, começam a ver que eram 8 pessoas e as 8 pessoas estavam divididas em 2 grupos. 4 pessoas estavam ligadas à investigação, ao policial, e outras 4 pessoas eram pessoas com passados muito dúbios. Eu achei um bocado forçado, não é? Porque é que um policial também não podia ter um passado dúbio. Mas pronto, é assim que eles começam a fazer o cálculo de quem poderia ser o suspeito. É claro que depois dos 4 policiais começam a investigar os 4 com um passado muito estranho, e começa-se a gerar ali uma relação entre os grupos engraçada. Os 4 polícias começam a encontrar as coisas, mas depois começam a ficar também com estradas sem saída. Claro que o Poirot resolve tudo. Há uma história de amor, mas não aquela história de amor que nós estávamos a pensar. O cavalheiro que socorre uma dama, mas não é aquela dama que estávamos a pensar. E tem a história de uma das senhoras, de uma das pessoas que está nas pessoas com o passado estranho, que é uma velhota que realmente comete um crime, mas não vou dizer que crime. Mas foi uma história que me tocou e eu gostei muito desta personagem, não sei porquê. E tanto que tocou para o Poirot que ele também não disse, não a denunciou. E é uma história que vale a pena ler porque O Mistério do Caso de Styles, acho eu que foi o primeiro livro que li, porque é o livro em que aparece o Poirot como personagem e vemos qual é o background dele. Porquê? O Poirot é um exilado da Segunda Guerra Mundial e ele teve que fugir da Bélgica e estava na Inglaterra, e é uma das personagens da família que ocorre o crime, que é a Emily Cavendish, que é a madrasta depois de outras duas personagens. A Emily, que é a anfitriã e que está a dar dinheiro, é a benfeitora para proteger estes exilados. E então é aqui também que o Poirot vai conhecer o Hastings, porque o Hastings era um amigo da família. É assim que se começa a criar aqui a amizade, é assim que o Poirot começa a oferecer os seus serviços como investigador particular a resolver este crime. Portanto, este livro, na minha opinião, também é bom para vocês, para quem quiser saber um pouco da relação dos personagens. Vocês podem ler este livro sem ligação nenhuma, pela ordem que quiserem, porque a história, o que conta é a história cerne, e os atalhos ou as ramificações não contam em nada para as relações dos personagens, nada disso. Mas pronto, se querem saber mais sobre eles, acho que é importante referir isto. Portanto, se querem saber do Poirot como é que ele começa com o Hastings, é neste. O crime em si é um crime normal e eu até gosto das personagens que estão aqui, mas não é um crime, não é um crime que nos fascina e ficamos loucos. O Poirot, claro. Aliás, eu deste eu não gosto porque é daqueles também que somos enganados pelo suspeito e não gostei, não gosto de me sentir, fico enganada. Sinto-me enganada, mas de resto é o crime normal, problemas de família, problemas de interesses de dinheiro e pronto. O Poirot resolve tudo. Como o Poirot resolve o crime do Expresso do Oriente, que é um dos livros mais conhecidos dele, correto? E acho que nem vou falar muito deste porque já devem ter visto muitas adaptações cinematográficas, e é o Poirot, este aqui, o meio como é mais pequeno, as personagens só podem ser aquelas e não há muito para onde fugir, mas há sempre, todas estão a enganar um bocadinho. Aqui acaba por ser mais por dedução lógica do que exatamente por investigação. E então acaba por ser diferente um pouco por causa disto, e realmente aqui o Poirot brilha. Aqui ele funciona porque é um meio pequeno, acho que é mesmo isso, porque os 4 grandes, mesmo a ser dedução lógica, por assim dizer, eles têm ali umas aventuras um bocado esquisitas também, são repetados, mas não gostei. Para mim aqui funciona, e ele perguntar às pessoas e a tentar deduzir, cortar, mas neste meio pequeno. Um com a Miss Marple que não funcionou foi o Nosso de Crime. É numa aldeia, temos meio pequeno, personagens
típicas, mas não. É um anúncio de um crime, as pessoas vão feitas cabaneiras ver a casa que teatro é esse, e de facto há um crime que até crê-se que é um acidente, mas depois vê-se que de facto não foi um acidente, e a personagem que cometeu o crime é daquelas que também, como é que ninguém reparou que era aquela pessoa. Por isso eu não gostei, e para mim não funcionou. A Miss Marple também neste acaba por ajudar o investigador. Acho que é nesta que o investigador não quer ajuda, mas ela mesmo assim ajuda. Ela aqui também está um bocado no pano de fundo, mas não, para mim não funcionou. Mas funcionou o Enigma das Cartas Anónimas. É demais, porque são dois irmãos que vão viver para a aldeia por recomendação do médico, porque é um rapaz e uma rapariga. O rapaz foi operado porque trabalhava, acho que era na Força Aérea, e foi operado de uma coluna, uma perna, salvo erro. E pronto, eles vão para lá porque supostamente era para evitar a azáfama da cidade, da vida da cidade. E eles acham que vou apanhar uma seca comunal porque é aldeia. E não podia ter sido tudo mais errado, porque começam a conhecer personagens muito queridas, que começam a fazer parte da casa e começam a dar conta do que se acontece na vida da aldeia, nomeadamente cartas anónimas que as pessoas andavam a receber com segredos de outras pessoas ou ameaças. E de facto até que uma dessas cartas acabou por se tornar séria e tem que se resolver esse problema das cartas anónimas. E eu gostei deste não só por causa disso, porque há uma personagem, estão a ver aquela personagem nos policiais, nos thrillers, em que vocês nunca lhe dão atenção, porque pronto, nunca calhou o foco sobre ela, e ela no entanto esteve sempre nas situações todas, na hora errada, nunca tinha o alibi correto, e está sempre demasiado posta de lado. Ela existe, vocês sabem, e ela aparece, mas está sempre um pouco posta de lado, e quando dizem foi ela, vocês ficam, oh meu Deus, como é que eu não me lembrei? Era uma personagem assim. E eu, desde o início da história, que foquei naquela personagem e disse para mim, é ela que cometeu o crime. E não, no final até acaba por ser ela que acaba a resolver o crime. E portanto foi aqui que eu cheguei à conclusão que se calhar eu não presto para investigadora. Outro que funcionou muito bem foi o Crime no Vicariato. Acho que este é o primeiro livro que li da Miss Marple. É lindo porque é aquele que tem as personagens todas típicas de uma aldeia, que acontece tudo faz parte, tudo entra, é como se fosse uma peça de teatro. Temos a história de um vigário casado com uma mulher que diríamos que é uma relação para não dar nada, porque ela é uma pessoa jovem, que gosta da vida social, que gosta da vida de glamour até, gosta de jantares e saídas e viajar, e ele é um vigário que só quer viver calmamente na aldeia e tratar dos seus párocos, as pessoas que vão à igreja. E então acontece um crime numa família rica, a família rica da zona, que tem uma filha rebelde, que se mete com todos os rapazes. Temos o médico, temos a mulher que toda a gente diz que é uma Galdéria, que deve ter uma relação com o chefe. Temos o cientista louco, por assim dizer, que é um arqueólogo. Temos sempre a mulher mistério, temos as beatas que sabem a vida de toda a gente. Portanto, todas as personagens aqui aparecem, todas têm o seu estrelato. E é por isso que eu acho que este livro funciona muito bem. A Miss Marple aqui até parece como uma velha chata que se mete na vida de toda a gente, mas que no fim tem sempre razão, e por isso é que ninguém gosta dela. E por isso gostei, gosto muito. É um bom livro de apresentação para a Miss Marple. Faltam-me mais uns livros. Tenho mais A Morte do Lord Edgware e O Assassinato de Roger Ackroyd. Estes estão nas edições, este é da Leia e este é da Asa também, mas eu, pronto, como eu vos disse, eu queria as edições da Asa porque para mim acho que são as capas mais sóbrias e que funcionam melhor, na minha opinião. Não gostei de nada, é um crime, tanto faz como se me fez. É com o Poirot, deixa-me ver... Exato, aqui é também questões de família e dinheiro. Um homem que disse que ia se divorciar, depois aparece morto, e então fica aqui a dúvida. Mas se querem que eu vos diga, eu já nem sei quem foi o assassino. E este funcionou lindamente. Porquê? Porque a personagem que cometeu. Aqui vemos um Poirot primeiro a tentar sair do estrelato da investigação.
está numa aldeia. Este Sataninha, este é bem, também dos primeiros, mas ele já quer, pronto, quer ir para a reforma, não queria trabalhar mais. E está a tentar plantar abóboras meninas numa aldeia e não consegue, porque Poirot não viveu para aquilo. E é um assassinato. E isto é como se fosse um pouco a transposição do Poirot para uma vida da Miss Marple. E também porque a personagem que cometeu o crime nunca na vida vos passa quem é. Porque era impossível. E ficámos incrédulos no final quem é que cometeu o crime, porque era aquela personagem que nunca sequer consideramos suspeito. E porque quando o Poirot começa no final a fazer o desenrolar da associação das ideias, ficámos incrédulos. Adorei, foi dos meus favoritos com o Poirot, foi o assassinato do Roger Ackroyd. E tenho mais estes dois. Este, o crime da Mesopotâmia, e os crimes do ABC. Não gostei. Não gostei. Aqui o Poirot aparece quase a meio e quase não faz nada, e a personagem que cometeu o crime é daqueles que a personagem que comete o crime é uma personagem que aparece do nada, e como é que não é possível ninguém ter dado por ela. Portanto, este é dos mais forçados de todo. Como é que ninguém conseguiu dar por aquela personagem? E este foi mais porque estava a se tornar um crime realmente complexo, de um assassinato com disciplina, organização, e estava a ser quase uma coisa muito já um assassino em série, e afinal não é nada disso. E não gostei mesmo nada. Eu acho, já não me lembro bem como é que o Poirot resolve o crime, e o meu cão já morreu o livro. Fico aqui as minhas leituras, foi isto tudo que eu li durante o ano 2018 relativamente a Agatha Christie e Poirot e Marple. Espero este ano ler mais deles, não tanto, porque também quero ler outras coisas, porque é tal coisa, depois eu não posso entrar nos desafios. Mas este ano quero ler mais, tenho hoje aqui 4 para ler e, entretanto, se encontrar outros, vou ler mais. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários se já leram Agatha Christie, o que é que acham desta escritora, e se gostavam de ler, e se vão ler alguns dos que eu falei aqui. E até uma próxima. Adeus!